Você sabe que são 7 chakras. Eu gosto de dividi-los da seguinte forma. Os 3 de baixo, aí nós temos esse daqui do meio e nós temos esses daqui de cima. Esses 3 de baixo são os 3 chakras que representam a nossa sobrevivência. O chakra raiz conecta com a terra, faz entender onde você está no mundo físico, real, a caverna. Ter um lugar de segurança, conforto, cuidar da sua família, do lar, da estrutura de onde você vive. É a raiz, é a realidade, é a parte mundana. O segundo aqui de baixo é a parte da procriação, é a parte dos nossos órgãos reprodutores. E aqui a parte digestiva, que é a alimentação. Então eu gosto de dizer aqui que é basicamente o quê? Sobrevivência. E ao mesmo tempo, todos esses 3 chakras aqui, os animais, todos os animais praticamente têm. Eles vivem nisso. Eles sabem onde que eles vivem, no mundo real. Eles sabem que eles estão ali, até por intuição, tem que procriar. E eles têm que se alimentar. Esse chakra aqui, do meio, é o chakra que é da energia do coração, onde nós vamos falar sobre amor, carinho e afeto. Nem todos os animais têm amor. Alguns têm, outros não têm. Os animais do tipo os répteis, os anfíbios, eles não têm, dentro do sistema deles, neurológico, e glândulas e neurotransmissores, hormônios, eles não têm o amor. Trabalham só para luta e fuga. Os insetos também, eles só têm a emoção da raiva para brigar, para atacar, para conquistar, e tem o medo para fugir. Já os animais, os mamíferos e as aves, eles têm tristeza e alegria. E a alegria que está conectado com amor. Você consegue ver no olhar de um cachorro que ele está triste ou que ele está feliz. Um gato a mesma coisa, um passarinho você consegue ver também. Se ele estiver amoado porque ele está triste, se ele estiver cantando, se ele estiver se jogando numa poça d'água, batendo as asas na poça d'água, voando, ele está feliz. Esses 3 aqui de cima, eu considero, aqui é a parte onde só cabe ao ser humano. Nenhum outro animal tem esses 3 chakras aqui. É a parte mais espiritual. Eu não quero dizer que um cachorrinho ou um gatinho não nos ajuda espiritualmente, que eles não são, de repente, um ser evoluído espiritualmente. Algumas pessoas acreditam que sim, outras que não. Mas eu não estou entrando nessa seara desse nível espiritual. Mas eles não têm uma capacidade de acessar e entender ou reproduzir o que nós fazemos com esses 3 chakras. Esse chakra aqui de baixo, ele é o laríngeo. Esse chakra da fala está diretamente conectado não com reprodução de som, mas sim de trazer um som que é a representação de um conteúdo, de ideias concatenadas, elaboradas para poder falar. Os animais não fazem isso. Os animais reproduzem sons, alguns sons. Aliás, a maioria dos animais, eles se comunicam mais com a linguagem corporal do que a linguagem verbal, porque eles não falam. Eles soltam uns sons que têm representações, mas eles não têm o mesmo poder que nós. O segundo chakra aqui é o chakra que nós definimos como chakra da visão. E o que representa esse chakra da visão que os animais não têm? A percepção de passado, presente e futuro. Os animais, eles vivem no instante presente. Eles não se conectam e não vivem o passado e nem vivem programando e se planejando para o futuro. Eles não têm essa capacidade, essa visão que nós temos de prever, de visão de futuro. Nós temos algumas conexões do passado. Agora, o que é mais interessante é que os animais, eles têm conexão com o passado, só que com uma parte do cérebro inconsciente, a parte límbica do cérebro, que está conectado diretamente com a parte emocional. Ou seja, os animais, principalmente os mamíferos e os pássaros, mais especialmente os mamíferos, eles têm feridas emocionais. Os animais têm gatilhos, mas eles não têm as lembranças, com a saudade do passado do que viveu, nada disso. Ele lembra do dono, o cachorro principalmente lembra do dono, tem saudade do dono porque gosta de estar perto. Porque ele tem a parte do amor aqui. Mas ele não sabe que existe um futuro, não se planeja, não se programa. E aqui, nesse de cima, é a transcendência. É quando a gente procura entender qual é o sentido da vida, qual é a relevância do nosso ser no mundo.
propósito ou algo maior. Os animais não pensam sobre isso. A conexão para entender que talvez exista um Criador, talvez, ou eu tenho certeza que existe um Criador. A minha conexão com Deus está aqui. As respostas do sentido da vida a gente busca por aqui e recebe por aqui. E o propósito, qual é a relevância do meu ser perante o mundo, está aqui. Essa parte aqui, onde tem só para o ser humano, que eu digo que é algo espiritual, faz parte desse conjunto de elementos que nos define como algo diferenciado nesse mundo. Falar tem poder. Falar ajuda a co-criar uma realidade. O que eu quero criar? Eu falo. Marcelo, quanto que isso é ciência? Zero. Aqui é ou você acredita ou não acredita. Ou você tem fé nisso ou não tem. Anota no teu coração, traz aí para dentro. Falar é um ato espiritual. Deus criou tudo falando. Que haja luz, que haja terra, que haja o animal, a mulher, o homem, que haja a natureza, a árvore, o céu, o mar, o ar, o universo. E Ele criou tudo falando. E Deus quer que você seja a imagem e semelhança dele, minha gente. Então você tem que falar.